Estamos começando mais um vídeo do canal Wesley Eclético. Toda merda. Enfim. É barulho, mas... Nessa antevéspera de Natal, tem que se comemorar uma coisa. Além do Natal, deve-se comemorar outra coisa, que é o nascimento de um jovem. Não, de um jovem não, de um homem. Um homem que aparentemente não tinha nada de importante. Que não tinha nenhuma aspiração, mas que se transformou num dos homens mais importantes da história da humanidade. Nascido de família pobre, porém com muita fé em Jesus Cristo, Joseph Smith Jr. nasceu em Sharon, Vermont, no estado de Vermont, em 23 de dezembro de 1805, filho de Joseph Smith Sr. e Lucy Mack Smith. Sua família era fazendeira de fazenda, mas a fazenda era quase mais ou menos improdutiva. Eles vinham de vários reveses, de várias não atrapalhadas, mas várias sacanagens que fizeram com eles, e eles eram pobres naquela época. E tinham 10 filhos, sendo que um tinha morrido em 1870. E de lá dois homens saíram para brilhar neste mundo. Aparentemente Joseph Smith era só um rapaz insignificante, legal, divertido, fofinho, branquinho, lindo. Mas ele tinha algo mais. Ele tinha um chamado que ele tinha que cumprir nessa terra. E não podia, e seria muito esquisito se fosse para outro lugar. Esse jovem, ele queria saber, ele tinha muita fé em Jesus Cristo, como eu disse anteriormente. A família dele tinha. Ele sempre leu a Bíblia, mas nunca iria em uma igreja. Então, ele foi nas igrejas que existiam, que tinham muitas. Queria saber qual delas era verdadeira, qual delas era realmente a igreja de Jesus Cristo. E aí, ele orou. Ele disse assim: todas elas têm uma coisa tão conflitante que ninguém sabe qual é a certa, qual é a errada. E aí ele leu na Bíblia, que era o único recurso que ele tinha na época, além de Cristo, além de Deus, Tiago capítulo 1, verso 5. Tiago 5. Então ele chegou e Tiago 5 é assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, e se ele lhe é dado. Ele diz isso em Joseph Smith História, que é uma pequena história sobre o seu nascimento, sobre a sua vida, que ele nunca sentiu tanto poder como naquela escritura. E então ele foi num bosque perto da casa dele, que hoje é conhecido como Bosque Sagrado, e foi orar. De repente o diabo viu que ele estava orando e ele provavelmente já sabia que Jesus Cristo ia falar com ele, e tentou destruí-lo, literalmente. E aí ele acabou pedindo mais ajuda a Deus. E aí no verso 15 de Joseph Smith História até o verso 20 está escrito assim: depois de me haver retirado para o lugar que previamente escolhera, tendo olhado ao redor e encontrado-me só, ajoelhei. Tá, o verso 15 eu já falei, o verso 15. De verso 16: mas dando todas as forças para clamar a Deus que me livrasse do poder desse inimigo que me subjugara,
No momento exato que estava prestes a me sucumbir ao desespero e abandonar-me à destruição, não ao ruína imaginária, mas ao poder de algum ser real do mundo invisível, possui alguma força tão assombrosa como eu jamais senti de qualquer ser. Exatamente nesse momento de grande alarme, vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Assim que apareceu, senti-me livre do inimigo que me sujeitava. Quando a luz pousou sobre mim em Salvaço 17, vi dois personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Um deles falou me chamando pelo nome, chamando-me pelo nome e disse, apontando para o outro: "Este é o meu filho amado." Interessante notar que Joseph Smith, quando ele falou que via duas pessoas, ele falou dois personagens. Ele não falou que era Deus o Pai, porque ele não sabia que é isso. Ele não sabia, porque até aquela época as pessoas achavam que que Deus não tinha um corpo que nem nós temos. Mas depois isso foi revelado para ele. Interessante notar que Deus diz assim, ó: "Este é o meu filho amado." Ou seja, Deus ele só deu o testemunho do filho e depois ficou quieto. Quem falou foi Jesus Cristo. E esta é a primeira visão. E Cristo disse para ele não se filiar a nenhuma daquelas igrejas, porque todas aquelas igrejas eram falsas e seu credo era uma abominação para Deus. Então ele foi e galgou seus postos até chegar a receber o livro de Mormon, trazer o livro de Mormon e aí estabelecer a igreja no dia 6 de abril de 1830. E viveu muitas dificuldades, foi preso na cadeia de Liberty, sofreu 46 processos judiciais, saindo ileso de todos, ficou muitas vezes preso injustamente. E construiu dois templos, um em Kirtland e outro em Nauvoo, no estado de Illinois. E aí, em 1844, no dia 27 de junho, ele e seu irmão Hiram foram assassinados a sangue frio por uma turba composta de 200 homens. Capitaneado por a turba estava capitaneado por um ministro metodista, acho que ministro e religioso, enfim, todos pintados de negro. E estava lá selado estava lá selado o seu testamento. O Trínico Convênio 135, escrito pelo elder John Taylor, profeta, terceiro profeta evidente revelador da igreja, entre 1877 a 1887, escreveu, e no verso 3, Joseph Smith, com exceção apenas de Jesus, fez mais pela salvação dos homens do que qualquer outro homem na face da terra. Na verdade, eu acho que Adão entra também, porque acho que tem. Porque assim, uma vez eu perguntei pra um amigo meu chamado Thiago Gal, se os dois mais importantes eram Cristo e Joseph Smith, eles que também tinham que botar Adão, porque Adão caiu para que os homens existissem para que tenham alegria. É do 2 Nef 2:25. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: hoje é aniversário de Joseph Smith. Hoje ele faz, deixa eu ver, ...211 anos. Faria 211 anos se vivesse nessa terra atual. Esse é um homem grandioso, um homem que teve uma grande fé, foi muito humilde e traduziu um livro maravilhoso que é o livro de Mormon. E fez com maestria, com profundo saber. E eu deixo essas palavras em nome de Jesus Cristo. Se você quiser saber mais sobre isso, procure lds.org. Facebook.com/VozDoSilva. Mande sua pergunta, mande seus dados para que eu possa. Mande sua pergunta para que eu possa responder. Também no ask.fm/VozDoSilva. Muito obrigado e leia o livro lá.